conhecer os princípios da administração, entender um pouco do contexto do que faz e quais são os bons princípios para ter uma boa administração, ter uma administração eficaz, é padrão para qualquer administrador. Então eu separei aqui os 14 princípios de Fayol, que foram definidos lá atrás por Henri Fayol, que era um engenheiro francês, que assim como Taylor estudou a questão da administração, definiu 14 princípios da administração. Eu trouxe eles para você. Então vamos conhecer agora quais são os 14 princípios da administração promovidos por Henri Fayol dentro da teoria clássica da administração. Quando a gente fala dos princípios da administração, que foi definidos por Henri Fayol, é legal a gente verificar e sempre é possível analisar que para esses autores, não bastava enunciar elementos que serviam como base para as funções do administrador, que era, quais são as funções da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Era necessário também ir além disso e estabelecer as normas e principais condições pelas quais o administrador deveria desenvolver as suas atividades. Henri Fayol, que juntamente defendia ali princípios estabelecidos por Taylor, acreditava que ele deveria seguir as normas e os princípios que lhe ajudarão a desempenhar as funções administrativas de planejar, organizar, dirigir e controlar todos os problemas enfrentados pela organização e suas consequências. Então, Fayol falava que se fossem seguidos certos princípios, era possível ter uma melhor resolução dos problemas enfrentados por todas as organizações e as consequências desses problemas também. O primeiro princípio que Fayol defendeu e criou e estabeleceu, é o princípio da divisão do trabalho. Esse princípio ele consiste na especialização de tarefas do trabalhador. O intuito principal era dividir o trabalho existente em tarefas especializadas e assim destinar as responsabilidades para indivíduos específicos. Seu principal objetivo era o aumento da eficiência na execução das atividades. Tanto Fayol como Taylor já estudavam a questão da divisão de trabalho para fazer com que o trabalhador trabalhasse melhor, Então eles queriam dizer que eu teria que dividir, eu não consigo colocar todo o trabalho em uma pessoa só, porque ela não conseguia ser especialista daquilo. Ela seria uma pessoa que trabalharia, mas ela não seria especialista. E nesse ponto, eu quero aumentar a eficiência, eu quero aumentar a especialização na execução das atividades, eu preciso estabelecer, sim, um nível de divisão, onde certas pessoas irão fazer algumas tarefas e certas pessoas irão fazer outras tarefas. Essa divisão de trabalho a gente consegue ver até hoje em várias empresas, como por exemplo, somente empresas automobilísticas, onde uma pessoa é responsável por fazer uma porta, outra pessoa é responsável por instalar pneu, a outra pessoa é responsável por colocar os bancos. Nunca uma pessoa vai montar um carro do começo ao final, até porque ela não conseguiria ter a especialização em tudo, e mesmo que ela tivesse, demoraria muito tempo para ela conseguir montar esse carro completamente. Então, nesse ponto, há-se a divisão de trabalho, assim eu consigo ter uma eficiência muito melhor, porque as pessoas conseguem dividir e eu consigo terminar esse veículo num prazo muito menor de tempo, Porque enquanto uma pessoa está colocando os bancos, todas as outras pessoas estão colocando os pneus e o restante das peças do veículo. O segundo princípio da administração definido por Fayol é autoridade e responsabilidade. Para Henri Fayol, a autoridade seria a capacidade de dar ordens e o poder de se esperar obediência. Já a responsabilidade seria uma consequência natural da autoridade e refletia a obrigação de prestar contas. A teoria clássica de Fayol sinalizava que ambos os fatores deveriam sempre andar equilibrados entre si. Então ele colocava que a pessoa tinha que ter uma autoridade, ou seja, o poder perante os liderados. Esse líder, essa pessoa, o administrador, ele não poderia ser aquela pessoa que não tivesse autoridade, então ele tinha uma autoridade estabelecida a ele, seja pelo cargo ou uma autoridade natural. Ele também tinha ali uma responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de entregar as metas, as responsabilidades atribuídas ao cargo, ou seja, se a equipe não bateu as metas, a responsabilidade é do líder de equipe que não entregou o resultado esperado conforme estabelecido pela organização. A terceira função é a função da disciplina, o terceiro princípio, o princípio da disciplina. Fayol apontava que a disciplina era um dos mais importantes fatores dentro das organizações. Ele era dependente da obediência, da aplicação,
do comportamento e do respeito aos acordos estabelecidos entre gerentes e subordinados. Tinha como principal objetivo tornar as expectativas claras e punir as violações dos funcionários. Bem simples de entender esse princípio, Fayol colocava que dentro das organizações deve-se ter disciplina, ou seja, a cultura da empresa deve ser respeitada. Tudo aquilo que é referente a como se portar dentro da empresa é o objetivo da disciplina. Eu tenho que ter esse princípio de estabelecer a disciplina para que as pessoas possam respeitar como a organização funciona. E assim elas devem seguir. E essa principal questão da disciplina, elas iriam demonstrar, iam fazer com que os funcionários seguissem as expectativas da empresa de uma maneira clara, onde eu estabeleço, por exemplo, questões de horário para chegar, horários para sair, códigos de vestimenta, está tudo aqui dentro da disciplina. E os funcionários que não contribuíssem com isso, né, não contribuíssem com horários, não contribuíssem com os códigos de vestimentas, eles seriam punidos dentro da falta da disciplina. Então a disciplina ela servia para orientar os funcionários da maneira como eles devem ser orientados dentro das expectativas da empresa, mas também ela servia como a questão de punição. A outra princípio seria a unidade de comando. Henri Fayol apontava que cada empregado deveria receber ordens de um único e exclusivo superior. Esse princípio também ficou conhecido como o princípio da autoridade única, e ele tinha como principal finalidade facilitar a comunicação e a execução das atividades, uma vez que existiria uma única ordem de comando. Tem uma frase até bem legal, né, que quando a gente vê que tem uma bagunça dentro da gestão de alguma empresa, a gente fala que tem muito cacique para pouco índio. Então já vem desde Fayol, quando Fayol verificou que dentro das experiências que ele fez, das empresas que ele visitou, ele viu que muitas empresas que não produziam é porque haviam várias pessoas dando ordens, várias pessoas dando direcionamento para os funcionários. Assim, os funcionários não conseguiam desenvolver e desempenhar o papel de maneira eficiente porque eles recebiam ordens de pessoas diferentes. Então, por isso, o princípio da autoridade única ou da unidade de direção, aonde somente uma pessoa dá as ordens e essa pessoa é subordinada somente a ela. Se outras pessoas vierem dar ordens, isso não acontece. Isso é tão legal que dentro das organizações foi feito, tem essa questão da hierarquia e dentro da organização do organograma, que mesmo que em algumas organizações o dono ele esteja presente e ele passe perto da parte produtiva, somente o líder direto dará ordens para os empresários. Se o dono tentar dar uma ordem, a empresa, o funcionário não precisa seguir, porque a unidade de direção tem que ser respeitada. Sexto princípio, a subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Na teoria clássica de Fayol, os interesses gerais da organização sempre deveriam sobrepor aos interesses particulares dos funcionários. Na visão de Fayol, essa linha de pensamento ajudaria a empresa a atingir seus objetivos mais rapidamente e com maior eficiência. Nesse ponto aqui, é aquela questão. A questão de que eu preciso sempre pensar no todo, no contexto geral. A necessidade de muitos se sobrepõe à necessidade de poucos. Ou seja, não é o interesse específico de alguém que está em jogo. Os interesses da empresa devem estar sempre no primeiro momento, no primeiro lugar. Depois, se sobrar tempo, a gente vai para os interesses das pessoas, a gente vai para os interesses dos indivíduos. E esse ponto é contraproducente dentro da nova forma de gestão, porque nós entendemos, dentro da forma de administração moderna, que os objetivos da empresa, os objetivos das pessoas, eles não precisam ser sobrepostos um ao outro, mas eles precisam ser condizentes, eles precisam estar em harmonia, em sintonia, para que assim eles consigam se chegar a mais longe. Então, esse ponto aqui do Fayol se muda dentro dos dias de hoje. O sétimo princípio é a remuneração de pessoal. Henri Fayol indicava que para ter uma boa administração e rotina das atividades, deveria haver justa e garantida satisfação dos empregados. Dessa forma, esses princípios sustentavam que os mesmos deveriam ser remunerados conforme acordado entre as partes, de maneira justa e evitando a exploração. Então aqui Fayol falava o seguinte, olha, beleza, tu contratou o cara, tu combinou o preço, ele tem que receber por esse preço, é o que foi contratado. Da mesma forma que se por acaso o funcionário aceitou um trabalho para realizar e não o preço que ele combinou não era aquilo que ele esperava, ele vai ter que executar, porque a remuneração está justa entre o acordado. Então, acordado tanto positivo quanto negativo, ele deve ser respeitado, tanto pela organização
quanto pelo indivíduo também. Essa questão da remuneração de pessoal, até os dias de hoje, gera muito atrito, né? O que mais se dá aqui no Brasil é a questão da remuneração de pessoal, que uns reclamam, outros concordam, outros não concordam. O ponto principal dentro da remuneração de pessoal, dentro dos princípios da administração desenvolvidos por Fayol, que a gente pode atribuir nos dias de hoje, é que é necessário ter uma remuneração acordada. A gente precisa acordar, deixar em termos práticos como que funciona a questão da remuneração para as pessoas que trabalham. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no Para as site. pessoas que trabalham, o que elas precisam cumprir de metas ou não, para que elas executem um bom trabalho. O oitavo princípio, né, da administração por Fayol é o princípio da centralização. Fayol referia-se à centralização como o princípio da concentração da autoridade no topo da hierarquia organizacional. Para ele, toda tomada de decisão e o planejamento da empresa deveria ser uma atividade exclusiva do alto escalão, existindo um único núcleo de comando centralizado. Ele trazia a visão como um cérebro humano. Dentro do corpo humano, a cabeça é quem dá as ordens, né? O cérebro quem dá as ordens. Então ele colocava que dentro das empresas deveria ser da mesma forma, né? A questão de plano, a questão de tomada de decisão tinha que vir a partir do topo, não poderia ser algo descentralizado, né? Fayol defendia que a centralização era a melhor solução para a empresa ter os melhores resultados dentro da organização, dentro das atividades empresariais. O nono princípio é a da cadeia escalar. Considerado um dos mais importantes princípios da teoria clássica da administração, Fayol apontava a cadeia escalar como uma linha de autoridade de cima para baixo, ou seja, do mais alto comando às mais baixas funções. Funcionavam em conjunto com o princípio da unidade de comando, aonde nesse ponto ele definia quem eram as pessoas que comandavam a organização para quem simplesmente trabalhava. Era aquela questão de dizer, olha, quem é a peça mais importante dentro do tabuleiro da empresa, da organização, para a peça menos importante. Dentro desse ponto, então, Fayol definiu como cadeia escalar, dizendo que essa linha ela é uma linha de autoridade que ela deve ser respeitada de forma decrescente, aonde o topo é mais importante do que a parte de baixo. O 10º princípio é o princípio da ordem. Fayol considerava a ordem dentro das organizações um fator de extrema importância. Para ele, todas as atividades e funções deveriam ter o seu lugar e finalidades específicas. Nada podia ser misturado, mas sim ordenado, a fim de facilitar a direção da empresa. Essa era a ordem material e humana apontada pelo engenheiro francês Henri Fayol. O ponto é que dentro da ordem, né, Fayol dizia o seguinte, que tudo tem que estar de determinado seu lugar, eu não posso ficar misturando tanto tarefas, eu não posso ficar misturando funções. Então, quando a gente analisa os organogramas sugerido por Fayol, nós vemos que para cada uma das áreas da administração, para cada uma das funções da administração, havia esses setores criados. Então, ele departamentalizou muito a questão da administração dentro desse ponto. Isso por quê? Porque ele queria que cada uma das coisas estivesse no seu devido lugar, cada uma das atividades fosse no seu devido lugar. Fayol acreditava que se misturasse as coisas, colocasse mais responsabilidades, mais funções de uma única pessoa, essa pessoa não conseguiria focar não conseguiria focar realmente nas funções necessárias, ela acabaria perdendo a qualidade e cometendo erros. O 11º princípio é o princípio da equidade. Seria o princípio de justiça e amabilidade. Tinha como principal objetivo
alcançar a lealdade dos funcionários para com a organização. Sua base era uma manifestação de senso de justiça, a imparcialidade, o respeito e a igualdade de direitos. Esse princípio refletia valores que o próprio Fayol carregava consigo mesmo. O ponto da equidade é que Fayol trabalhava que todos tinham que ser tratados como iguais, não tinha que ter benefícios, não tinha que ter visão diferente para nenhuma das pessoas. Todos eles eram iguais e deveriam ser tratados como iguais. Esse princípio ele seria muito bem aplicado nos dias de hoje, mas é claro que quanto mais a gente olha as organizações, a gente vê que as pessoas são tratadas com parcialidades, ou seja, algumas empresas, os líderes, tratam as pessoas de maneira diferente das outras, de acordo com seus próprios gostos, né? E Fayol não tinha isso. Fayol tinha que ser imparcial e também os direitos tinham que ser iguais para todos, seja um colaborador do mais baixo escalão, seja também um colaborador do alto escalão. Ele precisa garantir que os direitos sejam iguais. O 12º princípio é o princípio da estabilidade do pessoal. Fator fundamental para o bom funcionamento de uma organização, Fayol apontava a estabilidade como sinônimo de excelência, uma vez que a rotatividade seria prejudicial à eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanecesse no cargo, mais vantajoso seria para a empresa. É bem simples e isso é visível, quando até nos dias de hoje, as empresas que têm uma alta rotatividade de pessoal são empresas que sofrem com um problema muito grande, que é a questão de perder conhecimento, perdem tempo, perdem investimento. Porque para você contratar, você tem um custo para contratar, você tem um custo para treinar, você tem um custo para deixar essa pessoa boa e pronta para o trabalho. E se ela sai, ela muda de empresa, ela não quer mais ficar na tua empresa, todos esses custos foram perdidos, porque tu perdeu o custo de contratar, tu perdeu o custo de treinar, tu perdeu o custo de deixar ela pronta. Tu tem que partir para um novo custo, fora que dependendo do que tu faz, tu tá atendendo, se tu presta serviço, ou se você é indústria ou vende produto, o preço de você perder vai muito além dos custos, vai custo também de você perder cliente, o cliente não querer mais fazer a prestação de serviço contigo porque tu troca muito de funcionário, os outros funcionários ficam também ali com medo de serem cortados porque todo mês está saindo gente, eles ficam com medo, a insegurança toma conta. O 13º princípio, né, é o princípio da iniciativa. Henri Fayol indicava na teoria clássica da administração que a iniciativa era a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. Os gestores deveriam estimular seus liderados para encontrar as soluções dos problemas a que se apresentassem. Era uma das capacidades que ele mais admirava durante o seu trabalho. Aqui na iniciativa, e esse é um princípio que é válido até os dias de hoje, é aquele princípio da proatividade. Eu não posso sempre estar fazendo pelo meu colaborador, eu tenho que deixar que ele faça por si mesmo, tenho que deixar que ele faça porque ele quer executar e assim vai ser melhor para a empresa, porque eu sempre vou ter pessoas que estão executando e essas pessoas executando as atividades, elas vão estar se dedicando melhor, elas vão realizar coisas melhores. Então esse é o ponto que Fayol dedicava, que a iniciativa é primordial para a boa execução do serviço e nos dias de hoje nós temos isso também, que a iniciativa, a proatividade são características pessoais que fazem a diferença na hora de contratar alguém para dentro da organização, porque essa pessoa que tem uma iniciativa, ela tem uma proatividade muito melhor, ela vai ser um profissional de destaque dentro da minha organização. E o último princípio, o 14º princípio, é o espírito de equipe. Segundo Fayol, é o princípio que cultiva a harmonia, o entendimento e a união entre as pessoas e a organização. É o responsável pela consciência da identidade de objetivos e esforços, sendo de grande ajuda para o bom andamento dos negócios. Fayol apontava que todo o trabalho deveria ser feito em conjunto e auxiliado pela boa comunicação. Fayol, naquela época, ele já dizia que trabalhar em equipe era o correto a ser feito perante a organização. Eu preciso fazer com que as pessoas trabalhem juntas para que elas consigam produzir melhor. Naquele mesmo exemplo que eu dei sobre a questão do veículo, né? Se eu tiver que montar um veículo sozinho, eu vou demorar meses. Agora, se eu tenho uma equipe do meu lado que me ajuda a montar esse veículo, eu vou demorar muito menos, eu vou conseguir ser mais eficiente, porque a equipe está me ajudando a ser eficiente. Geralmente, se a gente for analisar dentro de metodologias ágeis, que vem muito de encontro com o espírito de equipe, uma pessoa ela vai produzir uma vez, né? Uma equipe ela produz 10 vezes. E aí vem nas metodologias ágeis que um time produz 100 vezes ou até 1000 vezes mais do que uma equipe. Porque uma equipe beleza, ele é um grupo de pessoas reunidos para trabalhar. Mas eu peço também aqui o conceito de time. Se eu trabalho como time, eu consigo ir mais longe ainda do que uma equipe.
Beleza? Então era isso, esses foram os princípios, os 14 princípios da administração que foram colocados por Henri Fayol lá na época da primeira Revolução Industrial, né, antes da segunda Revolução Industrial. Esses princípios, alguns deles foram refutados, outros servem ainda de base para muitas decisões dos administradores ainda nos dias atuais. Isso por quê? Porque esses princípios eles não perderam a razão. Eles podem ter sido atualizados, sofreram mudanças sim, porque tudo evolui, mas eles são de grande importância para um bom administrador dentro da organização. Então espero que tu tenha gostado dessa aula, espero que tenha curtido. Eu te vejo em próximos cursos. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!